Olá, bem-vindo a mais um Top Money, programa de finanças pessoais, investimentos, empreendedorismo, carreira, ou seja, um programa sobre dinheiro, né? Um assunto que interessa a todos nós. E de novo estamos aqui, eu, André Massaro, dessa vez apresentando o programa, nossos amigos Ricardo Pereira, Conrado Navarro, nossos dois outros membros fixos, Nascenésio Alves e Antônio de Júlio, estão tirando umas curtas férias, e temos nosso convidado de honra, Alex Arcanjo, especialista em empreendedorismo, liderança, educador, que está aqui nos ajudando, né? Dando sua opinião. É sempre bom a gente ter opiniões diferentes de pessoas novas, pessoas interessantes. Então vamos falar aqui de um tema. E o tema de hoje tem uma característica. Normalmente a gente pede para os espectadores mandarem perguntas para a gente comentar, e coisas do gênero pelas redes sociais. Aliás, vocês já sabem, né? Nossas redes sociais, facebook.com/topmoneytv, o Twitter é o @topmoneytv. Nos mandem suas perguntas. De vez em quando a gente cria um tema nosso mesmo, que não vem de espectador, e é o caso de hoje. Hoje nós vamos falar de finanças e tecnologia, porque o mundo de finanças pessoais, ele ganha cada vez mais ferramentas tecnológicas de diversos tipos, com diversas finalidades. Então hoje a gente vê que as pessoas não sofrem mais com a falta de recursos, talvez elas sofram com excesso de recursos, tem até dificuldade para escolher o que elas vão usar. E muitas vezes acaba até botando muita importância na ferramenta e esquecendo do procedimento. A pessoa pode estar com os melhores softwares, os melhores computadores, mas ela mesmo não faz um bom planejamento financeiro, não tem uma vida financeira muito equilibrada. Então, como nós estamos aqui com Conrado Navarro e Ricardo Pereira, que são criadores de um dos mais completos softwares de finanças do Brasil, que é o Dinheirama Online, eu vou começar a pergunta com o Alex, porque eu sei que a hora que os outros dois aqui começarem a falar, eles vão tomar conta do programa, né? Que eles vão ser moídos aqui. Então vamos primeiro os leigos aqui conversar um pouco e deixar depois eles entrarem. Então eu queria ouvir do Alex o seguinte: eu sei que finanças pessoais não é exatamente a sua área de atuação, mas você é um sujeito tecnológico, assim, você usa habitualmente muitos recursos tecnológicos para você gerenciar a sua vida. Qual que é a sua relação com a tecnologia? Com certeza, André. O primeiro ponto que eu vejo com relação a mim mesmo é exatamente o desafio de superar certas limitações. Você acabou de falar sobre isso. Então, tem tantos recursos que às vezes eu, como um usuário de várias tecnologias, eu me sinto um pouco confuso. Qual ferramenta utilizar? Essa é uma coisa que acontece. Mas eu me esforço, eu percebo que à medida que eu mudo certas percepções de algumas ferramentas, a gente fica muito incomodado. Vou te dar um exemplo. Eu me lembro que quando eu comecei a ter minha independência, sair de casa, estava naquela época de todo mundo fazendo pagamentos pela internet, né? Ainda estava aquele dilema: nossa, será que é confiável? Será que vai sair da conta? Será que não vai? Eu percebi que à medida que eu pude dominar essas ferramentas e de empresas que são confiáveis, percebi que a vida ganhou muito mais velocidade, muito mais praticidade e naturalmente como consequência mais qualidade. Eu busco muito isso, mas eu percebo que a principal limitação vem de mim mesmo, da habilidade de primeiro escolher e depois de executar esses aplicativos, softwares e assim vai. Você acha que às vezes as pessoas perdem tanto tempo escolhendo e aprendendo a usar software que elas acabam, esse ganho de produtividade do software acaba sendo perdido de tanto pesquisar isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu vejo que alguns falam que é inventar a roda, outros falam que é um pseudo-produtividade, né? Uma produtividade falsa. Eu vejo às vezes, por exemplo, na empresa, quando nós estamos fazendo um trabalho em equipe, por que a gente não cria uma planilha para isso? A gente não faz uma planilha para aquilo, vamos construir uma planilha para o outro. Então eu falo para as meninas, às vezes, para a nossa equipe: olha, daqui a pouco nós vamos ter que construir uma planilha para controlar a planilha. Então, que eles falam de inteligência burra às vezes. A gente ganho de produtividade vai para o espaço, né? Você quer complexar o simples. Então eu vejo que essas ferramentas, como você falou, a gente é bombardeado. Eu vejo que está na sabedoria de cada um de saber qual ferramenta simplifica a vida. E não que você tenha que ter uma faculdade
Você tem que fazer uma faculdade de certos recursos para você poder usar o recurso. Aí eu acho que você não está ganhando nada. Certo. Então agora eu quero perguntar para o Ricardo. Ricardo, agora assim, dentro da área nossa, assim, que a gente domina, que é a área de finanças, de investimento, quais são as principais famílias de ferramentas tecnológicas? Então digo assim, a gente tem as plataformas de negociação, tem as plataformas bancárias, software de planejamento financeiro. Quais são, assim, no geral, as principais famílias e o que o usuário hoje tem à disposição dele, assim? Bom, de uma maneira geral, tem bastante coisa, André. Então, quer dizer, passa desde a utilização nos terminais, quer dizer, no computador, até os aplicativos para celular e tudo mais. Então, a gente pode destacar aí os conhecidos home banking, onde os usuários conseguem fazer os pagamentos, quer dizer, substituem muito bem algumas atividades que você pode fazer no banco. Você ganha tempo, como o Alex falou. As pessoas estão sendo até empurradas para esse tipo de serviço. Por bem ou por mal. Em alguns casos, tem bancos que têm até algumas tarifas também que envolvem a utilização desses home banking. É importante, então, você ficar de olho no que o seu banco está te cobrando com relação à sua utilização. Temos uma coisa que é bastante conhecida também, e ganhou corpo nos últimos anos, que é as corretoras têm os seus home brokers, né? Quer dizer, você consegue fazer as operações de compra e venda através dessas ferramentas que as corretoras utilizam. Tem os gerenciadores financeiros, que, como você mencionou, o Dinheirama Online é um deles. E também tem a velha e boa planilha Excel, que também, se a pessoa souber utilizar, está já adaptada a isso, acaba funcionando também de uma maneira bastante interessante. Com relação à parte do planejamento e controle, a gente sabe que você não pode simplesmente confiar na sua contabilidade mental. Então a gente sempre acaba indicando que as pessoas façam com uma certa disciplina, com uma certa periodicidade a utilização desses softwares para gerir o lado financeiro. Ok, então agora eu vou perguntar para o Conrado Navarro, que é o seguinte: quando a gente fala de ferramenta tecnológica, uma coisa que a gente vê, e isso não só na parte de finanças, mas tudo que tem tecnologia, que às vezes a tecnologia ela vira um fetiche. Quer dizer, a pessoa ela atribui ao objeto poderes que o objeto não tem. Então, assim, o sujeito compra um software de produtividade na expectativa de que ele vai ficar produtivo, mas o software não funciona sozinho, né? Quer dizer, o software nada mais faz do que automatizar aquelas coisas que a gente já faria na ausência do software. No caso de finanças, acontece a mesma coisa, quer dizer, tem um monte de gente que acaba adquirindo software, etc, e não usa porque ela não tem a prática da gestão financeira. Mas eu queria saber se, na sua visão, é possível acontecer o oposto. Se você acha que a simples existência do software pode acabar motivando a pessoa a adotar aquela prática. Eu acho que sim, porque quando você trabalha a pessoa mostrando para ela a necessidade de ter controle financeiro, mas se ela associa isso com algo difícil, você cria uma primeira barreira para colocar aquilo em prática. Se você tem uma ferramenta que efetivamente torna aquilo mais simples, ou seja, que facilita aquele processo, ela vai se sentir naturalmente mais motivada a pelo menos experimentar ou tentar fazer aquilo virar um hábito. Então, em relação à tecnologia em geral, eu acho que ela é muito interessante para tentar ajudar as pessoas a melhorar processos que elas precisam colocar em prática. Mas a tecnologia ela não é o processo. Eu acho que aí é que vem a grande confusão do que você está falando. Tem muita gente que a história a gente pode extrapolar isso para uma análise mais genérica, mas é como dizer que a pessoa que tem, sei lá, 5 mil, 6 mil amigos numa rede social é uma pessoa necessariamente popular. Quer dizer, isso não é necessariamente verdade. Isso não está ligado, como a gente já falou num programa anterior, com networking de qualidade ou com amizades de qualidade. Quer dizer, o mesmo acontece com a tecnologia quando você fala de endereçar processos. Eu preciso cuidar melhor do meu dinheiro. Não adianta comprar o software mais sofisticado ou usar a planilha mais completa se eu não entendo o princípio básico do que é cuidar do dinheiro, que é gastar menos do que eu ganho e planejar direitinho os meus gastos para saber quais são as categorias com que eu estou gastando, para ver se eu estou exagerando ou não com algumas despesas no meu mês. Controle financeiro é isso. Eu tenho ferramentas que vão me oferecer isso e mais uma série de outras coisas que muitas vezes eu posso não necessitar naquele momento. Eu preciso aprender só a viver gastando menos do que eu ganho e sabendo para onde meu dinheiro está indo. E aí depois que eu me acostumar com isso, eu vou aí sim procurar funcionalidades melhores. Mas tem gente que faz o contrário.
quer uma ferramenta muito avançada, como você deu o exemplo da produtividade, discutimos agora um pouco com o Alex, e quando ela vai ver, ela não está uma pessoa mais produtiva, ela só está uma pessoa mais neurótica. Ela se tornou uma escrava do software, né? Ela tem mais lugares que ela precisa ficar avisando que ela foi, que ela chegou, que ela fez, que ela marcou essa tarefa, compartilha, está na internet, não está no celular, quer dizer, aí ela chega num determinado lugar em que você espera que ela tenha um comportamento social adequado e ela está atualizando a sua ferramenta no celular para dizer que aquele negócio deu certo, concluiu, fez, quer dizer, ela tem uma impressão de produtividade, pode ser que ela veja isso como um bom resultado, mas muitas vezes essa tecnologia em excesso está atrapalhando o seu dia a dia. Então, trazendo para a nossa realidade do controle financeiro, tem que ser simples, porque se você complicar o que é controle financeiro, você já toca num ponto que não é agradável. A gente sempre falou isso aqui. Não é uma área linda, maravilhosa, que é gostoso de você conversar e discutir dinheiro. É uma área problemática, é uma área tensa. Se você faz uma ferramenta cheia de coisas que a pessoa não consegue usar, a única coisa que você vai conseguir é associar mais resistência, exatamente aquilo a alguma coisa que não funciona. Tá. Então eu acho que tecnologia tem que ser aquela que você consegue usar para realizar a tarefa. E aí, para concluir meu raciocínio, tem gente que usa o bom e velho caderno, papel, caderninho, caneta, para anotar o que ganha e o que gasta. Por quê? Porque não se adaptou com uma planilha, não se adaptou com uma ferramenta eletrônica, ou com talvez software. Simplesmente não sinta necessidade. Não sinta necessidade, né? porque aquilo serve para ela saber quanto que ela ganhou, quanto que ela gastou. Então eu acho que isso já é tecnologia. Se você me perguntar, esse caderninho com essa caneta é mais do que uma pessoa que tem um cadastro numa ferramenta, mas não atualiza, não usa no dia a dia. Então eu acho que vai muito nessa linha. E aí agora eu queria perguntar de novo para vocês dois, mas eu vou deixar para o Ricardo começar, né? Aquela pergunta sacana que a resposta talvez envolva revelar alguns segredos de negócios aqui, né? Mas assim, vocês estão tendo uma experiência empresarial com software, né? Vocês desenvolveram um software que está tendo sucesso, você tem pessoas entrando e eu queria saber, obviamente, se vocês puderem responder. É claro que vocês podem, senão eu não ia perguntar, né? A gente pode, mas eu quero saber o seguinte... se vocês estão conseguindo observar pessoas que não tinham nenhum tipo de planejamento financeiro e que acabaram se cadastrando no software e que com o software acabou servindo como uma ferramenta motivadora, quer dizer, elas passaram a adotar planejamento financeiro dali para frente. Porque a gente sabe esse caso, do sujeito que já tinha o planejamento, fazia no caderninho, etc., ele não migra para o software, às vezes porque ele não tem necessidade, ou ele migra, mas ele já tem a prática. Eu queria saber se vocês conseguem observar o caminho oposto, porque é o grande desafio, como motivar pessoas a se planejar. Quer dizer, você oferecer uma ferramenta melhor, mais amigável, etc., você consegue motivar a pessoa? Você está observando isso no dia a dia da ferramenta de vocês? Sim, sim. Na verdade, a gente teve sempre uma grande preocupação, quer dizer, a ferramenta foi um dos nossos últimos projetos, quer dizer, a gente começou bem lá atrás, quer dizer, com a ideia da educação financeira, trazendo bastante temas que normalmente não eram discutidos. Então, quando esse usuário do Dinheirama Online chegou, ele já tinha uma gama de outras coisas e já estava relativamente preparado para poder utilizar aquela ferramenta de uma maneira inteligente, né? A gente não quer que o usuário chegue e utilize a ferramenta como se estivesse jogando videogame, né? O Conrado falou agora há pouco daqueles neuróticos que a gente está conversando, o cara está olhando lá a cotação. Vocês não querem contribuir para essa neurose coletiva. Exatamente. A gente sempre acredita que a educação financeira é sinônimo de liberdade. Então, a partir do momento que ele tenha acesso a informações que possam ser utilizadas de forma inteligente, né, dentro da vida dele, ele vai ter sucesso e ele vai perceber a importância da ferramenta. Então, a gente recebe bastante relatos de pessoas, e aí são relatos variáveis, desde que de quem já utilizava outras ferramentas e passou para nosso, gente que não utilizava e começou a partir de nós e agradecendo por oferecer uma ferramenta desse tipo. Eu acho que o fundamental, André, dentro desse ponto, eu acho que o Conrado talvez concorde com isso, é que justamente a pessoa tenha o tempo, quer dizer, ele separe um momento do dia, um momento da semana, e aí vai ser do jeito que faça sentido para ele, para a família dele, para poder fazer o controle das finanças de uma maneira inteligente. Então, não basta apenas ter, é preciso utilizar. Mas então você acha que tem pessoas que estão adotando a prática após adotar o software?
Quer dizer, você acha que o software então está ajudando essas pessoas a colocar isso, a adotar a prática que elas não tinham previamente? Sim, sem dúvida, porque o software acaba sendo uma facilidade, principalmente quando o software é online, quer dizer, ele pode acessar no lugar onde ele estiver, enfim, através do smartphone, então acaba facilitando isso, mas tem que partir dele. Se ele não perceber que isso é importante, não vai funcionar. Começa a fazer e daqui a pouco ele vai parar, e não é isso que a gente quer que aconteça. Ok. E agora sim, para finalizar o programa, então dá aquela rodada última, né? Quer dizer, cada um dando suas últimas impressões, falando então sobre o papel da tecnologia no planejamento financeiro e também, se quiser estender um pouco, falar sobre o impacto desses aplicativos, não só no planejamento financeiro, mas na vida, na organização pessoal como um todo. Então, começar com Alex. Né? De forma sucinta, a minha percepção é aqueles que conseguem transformar o complexo em simples ganha perspectiva, resultado com os clientes. Eu falando como cliente. Eu vejo que é muito mais fácil a gente complexar o simples. Isso que é uma tendência que eu vejo, falo como cliente, eu observo que aqueles que conseguem fazer com mais propriedade, seja o aplicativo, seja uma ferramenta, e conseguem se comunicar dessa forma, de modo que o cliente entenda, eu passo a ser um cliente daquela ferramenta, desde que eu tenha uma percepção, como o Conrado falou, de que aquilo realmente traga um benefício prático e não fique refém daquela ferramenta. Eu acho que tem um outro aspecto legal, André, que é a questão de você extrair o que de benefício essa tecnologia traz e que a gente não via no passado. E aí, eu vou lembrar as pessoas aqui do que a gente fala sobre finanças de duas coisas simples. Uma delas é como ficou mais fácil você cuidar dos seus pagamentos, das suas despesas, do seu dia a dia financeiro. Exemplo, você tem um celular que tem uma câmera, hoje em dia você instala o módulo do banco no seu celular, você recebeu um boleto, você consegue ler aquele código de barra e pagar aquilo com uma facilidade enorme, quer dizer, você não tem mais um trabalho nem de digitar aquelas informações do código de barra do boleto dentro de uma plataforma, de um sistema. Você pode estar na rua, conectado na internet com o seu celular e pagar aquela conta naquele momento, ou agendar o pagamento, isso é uma outra coisa interessante, agendar o pagamento, você pode planejar e fazer isso com antecedência. O mesmo vale para os investimentos. Você pode programar os seus investimentos hoje usando essas plataformas, Home Broker, o sistema do banco. Você pode dizer que você quer investir uma determinada quantia todo mês, naquela data específica. Dê um comando, todo mês naquela data você vai passar a ter o seu dinheiro investido naquele produto que você escolheu. Então são benefícios que a tecnologia traz que a gente não tinha no passado. Eu acho que aprender a valorizar isso, conviver melhor com isso também é fundamental. Ok, Ricardo. Para finalizar, eu apenas chamo a atenção para aquelas pessoas que são céticos, quer dizer, são resistentes a utilizar as ferramentas, para dar também uma oportunidade, quer dizer, tentar conhecer. A gente fala sempre que o importante, antes de você simplesmente falar que não, é experimentar. Então experimente, tire suas próprias conclusões. Então vai lá, faz a sua propaganda, diz qual é o endereço na internet, vai lá. Bom, agora é a sua hora. Tá vendo? Então o Dinheirama Online é www.dinheiramaonline.com.br. O cadastro é gratuito, quer dizer, você não paga nada para utilizar a ferramenta e nem a gente utiliza também as informações que estão lá guardadas e que só a pessoa, o usuário, tem acesso a elas. Tem problema, depois o departamento de cobrança do Top Money entra em contato com o dinheiro. Tá certo. Então é isso aí, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelas impressões. Né? Eu não vou agradecer a pergunta, porque essa pergunta foi nossa mesmo, né? Mas eu agradeço a atenção de vocês, espectadores, aí, o pessoal que nos acompanha. E sempre lembrando, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, a gente comenta, a gente debate, na medida do possível a gente responde, tá? Então ali no Facebook, né, facebook.com/TopMoneyTV, Twitter @TopMoneyTV, estamos esperando por vocês, até a próxima e obrigado de novo.